Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo no nosso encontro marcado todos os dias. Nós estamos juntinhos, estudando, adquirindo conhecimento sobre vários assuntos, na verdade? A tia Raquel fica muito feliz com esses encontros. É sempre um prazer estar na companhia de vocês, tá bom? Hoje nós vamos ter a aula de história. Olha só que legal, a tia Raquel vem falando para vocês em todas as aulas de história do módulo 2, todo o conteúdo trabalha sobre o desenvolvimento do nosso país. E hoje não é diferente. A tia Raquel traz para vocês um tema que fala sobre o crescimento das cidades. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos revisar um pouco do que nós já estudamos? Bom, nós estudamos que as primeiras vilas e cidades, elas começaram por volta de 1530, quando os portugueses ainda colonizavam o Brasil. Então, eles começaram a plantar cana-de-açúcar e esse empreendimento gerava muito lucro para eles. Então, eles começaram a ter necessidade de uma maior mão de obra. Então, começaram a trazer os escravos que vinham da África nos navios negreiros, na é verdade? Então, houve-se a necessidade de se estabelecerem as primeiras vilas e cidades. Nós estudamos também que essas vilas e essas cidades, elas eram construídas onde? Muito bem, à beira-mar. Por que, tia Raquel, que eles construíram primeiro à beira-mar? Porque naquela época, tudo era transportado em grandes embarcações. Então, para facilitar o transporte das mercadorias produzidas, eles construíam vilas e cidades próximo ao mar, tá bom? Nós também estudamos que depois dos grandes engenhos surgiram também os garimpos, né? Eles descobriram que na região onde hoje é o estado de Minas Gerais, havia muito ouro. Então vieram muitos imigrantes para essa região em busca de ouro, em busca de riquezas, em busca de uma vida melhor, o que nem sempre acontecia, como a tia Raquel já falou para vocês. Então, as cidades começavam a se formar. E durante todo o tempo, todo esse tempo que passou, as cidades sempre se desenvolveram. E a gente pode dizer que elas nunca param, tá? As cidades sempre se desenvolvem. Nós estudamos também sobre o crescimento desordenado das cidades, o que isso acarreta, o que isso traz de bom, o que isso traz de ruim para a população. Tá bom? Mas hoje eu vou falar sobre o crescimento da cidade no sentido de desenvolvimento, tá bom? E olha só, ao longo dos anos, essas cidades, como a tia Raquel falou para vocês, elas vêm passando por transformações. Então, olha só o que a tia Raquel escreveu aqui. Por volta do século XIX, começaram a surgir as indústrias. Então, sempre, se vocês observarem, o que favorece o crescimento da cidade é o seu desenvolvimento econômico. Então, aquilo que gera dinheiro, eles tendem a melhorar. Então, observe, lá no começo, quando o Brasil estava sendo colonizado, o que aconteceu? Descobriram-se que plantando cana-de-açúcar, formando os engenhos e vendendo açúcar para a Europa, eles iam ganhar muito dinheiro. Então, houve a necessidade de construir as primeiras vilas e cidades. Mas agora, tudo precisava continuar desenvolvendo. Então, vieram as indústrias, como diz aqui, a partir do século XIX. Século XIX, começaram a surgir as indústrias. E nós já estudamos lá em geografia que as indústrias são aquelas que transformam as matérias-primas em produtos. Então, o país começou a se desenvolver. As cidades onde essas indústrias eram estabelecidas, elas se desenvolviam, elas se tornavam mais modernas, porque havia um maior fluxo de pessoas, ali havia um comércio, pessoas de outros países vinham visitar essa cidade para estabelecer um acordo comercial com esta cidade, tá bom? Então, depois que as indústrias se estabeleceram, as cidades começaram a se modernizar,
né? Começaram a aparecer novas tecnologias, as máquinas, porque antes era tudo manual, e com o surgimento dessas indústrias já se começaram a fazer máquinas industriais para facilitar o trabalho e para aumentar o lucro, tá bom? Por volta do século XX, como a tia Raquel colocou aqui, já sentiu-se a necessidade do desenvolvimento dos serviços urbanos. Tia Raquel, como assim serviços urbanos? Como a tia Raquel colocou aqui, olha só, água encanada, energia elétrica, transporte. Então, tudo isso também contribuiu para o desenvolvimento e o crescimento das cidades. Então, a cidade começou a se modernizar, começaram a aumentar o número de pessoas. Então, eles sentiram necessidade de ter água encanada, energia elétrica, e após a chegada da energia elétrica, facilitou muito o trabalho das indústrias, porque aquelas máquinas que funcionavam a carvão ou que funcionavam a braçal, começaram então a funcionar através da energia elétrica. Então, isso facilitou o desenvolvimento da tecnologia. As pessoas, depois que apareceu energia elétrica, elas começaram a comprar eletrodomésticos, elas começaram a usar a energia nas indústrias, né? As máquinas que eram à mão já passaram a funcionar com o uso da energia. Olha só que coisa interessante. Então, o que a tia Raquel quer que vocês compreendam é que as cidades, elas necessitam estar sempre em desenvolvimento, porque as pessoas se desenvolvem diariamente, através do uso da tecnologia, através do uso dos recursos que são sobrepostos sobre a sociedade. Só que nós não podemos esquecer é que tanta modernidade, tanta tecnologia não pode deixar com que as pessoas percam a sua essência, não é verdade? Então, olha só, lá na página 268 tem um texto informativo, tá? Que explica sobre o crescimento das cidades. Tem uma fotografia onde mostra, né, que as cidades elas são transformadas ao longo do tempo, tá bom? Então, se você pegar uma foto de Goiânia ou Aparecida e fizer uma comparação há 20 anos atrás, você vai ficar admirado com tantas mudanças que ocorreram. Porque conforme a tecnologia e o ser humano vai se desenvolvendo, cientificamente, intelectualmente, há uma necessidade que a cidade também se desenvolva, tá bom? Então, olha só, na página 269 e 270, também fala sobre esse conteúdo que a tia Raquel falou para você. Além do desenvolvimento da cidade, sobre a modernização. Nós vemos que a todo tempo as coisas se modernizam. Os aparelhos de telefone, os celulares, as TVs, os sons, até mesmo aqueles eletrodomésticos que nós temos na nossa casa. Então, quando vocês crescerem, se tornarem adultos, se a gente mostrar um equipamento, um eletrodoméstico que a gente usava hoje, no ano de 2020, vocês vão ficar surpresos com tanta mudança, tá bom? Então, leiam o texto, realize uma leitura interpretativa, uma leitura que você possa compreender o contexto de tudo que está escrito, e depois vocês vão resolver as atividades da página 271 e 272. Lá está um gráfico. Então, a tia Raquel já explicou para vocês que todas as atividades que têm gráficos e tabelas, eu tenho que observar todos os detalhes dos gráficos, tá bom? Está representado através de um gráfico a população urbana e rural do Brasil. Então, observando esse gráfico, você poderá responder as questões da página 271. Já na página 272, tem um texto escrito por Oswald de Andrade, um grande escritor, e esse texto é super interessante. Ele fala da modernização da cidade de São Paulo, do crescimento, do desenvolvimento do bonde elétrico. Vocês imaginam naquela época, quando surgiu um bonde elétrico, as pessoas ficaram surpresas, não é verdade?
Hoje em dia, a gente já tem trem-bala. Olha só a evolução das coisas. Então, você vai ler esse texto. É um texto com apenas 3 parágrafos. E responder das perguntas A até as perguntas E. Tudo bem? Então, eu quero que vocês arrasem, caprichem, façam tudo com amor e dedicação. Tá bom, meus amores? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. E até o nosso próximo encontro. Um beijo.